estar no mundo sem ser do mundo. Você já ouviu essa frase? Sabe o que ela significa? É este o assunto do vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com vocês como o entendimento disso pode impactar a sua vida de uma forma inimaginável. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi em uma das palestras do professor Hélio Couto. Mas fazendo aí uma pesquisa rápida, eu percebi que ela é também muito usada dentro da religião. Mas eu não sei te dizer se a interpretação que ela é feita dentro da religião é a mesma que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Bom, Jesus uma vez falou: "O meu reino não é deste mundo". De que mundo que Jesus está falando? Jesus está falando do mundo de projeções, do mundo físico que a gente enxerga, né, ou que a gente cria a partir da projeção das nossas crenças. Então, qual é esse reino que ele fala, né? Ele está falando aqui do reino de Deus. Mas é um reino que a gente não consegue explicar em palavras, porque qualquer coisa que a gente fosse colocar em palavras aqui tentando explicar isso, a gente estaria limitado. A gente estaria limitado, inclusive, ao significado dessas palavras, né? Mas se não é algo que a gente consegue explicar em palavras, é uma coisa que a gente consegue experienciar. E todos nós podemos experienciar, né? Basta uma decisão, basta uma vontade sincera de experimentar o que é este reino de Deus que Jesus fala, né? E o que acontece é que, na verdade, a gente tem medo e a gente tem anseios com relação a isso. Por isso que a gente não consegue se abrir, né? Porque daí você pode estar pensando: ah, tá bom, Renata, você está falando isso, parece realmente ser muito fácil, mas eu não tenho a menor ideia do que você está falando. E a gente se bloqueia, né, a esse conhecimento. Parece que a gente não tem a menor ideia do que eu tô falando, porque na verdade a gente tem medos inconscientes, né? A gente tem dúvida de que a gente é mesmo digno, merecedor de conhecer esse reino de Deus, de entrar em contato com essas ideias, né? E medo de ser punido por Deus pelas decisões que a gente tomou, pela decisão que a gente tomou inicialmente de se separar de Deus, e aí falando em algo assim muito na base mesmo da nossa mente, falando de alguma coisa que está muito inconsciente. Então, se você não entender isso num nível mais prático, não tem problema. Só saiba de que esse é o nosso medo inconsciente, é um medo é um medo do qual a gente não tem conhecimento, né? Porque tá muito lá escondidinho dentro da gente. Por isso que é tão importante que a gente treine a nossa mente para desfazer essas ideias, né? Para desfazer as ideias de que a gente não é digno, para desfazer essa nossa sensação de medo. Para que a gente possa entrar em contato com esta dimensão de ser que é o reino de Deus. E como que a gente treina, né? A gente treina através de meditação, a gente treina através de estudos que falem sobre a unicidade, né? A gente treina... Nossa, tem uma infinidade aí de coisas que a gente pode fazer, e eu tenho certeza que cada um vai encontrar o melhor caminho para si mesmo, né? O ser superior de cada um de nós sabe qual é o melhor caminho em função das crenças que a gente tem para nos levar de volta para a verdade, para nos levar de volta para este caminho em direção ao reino de Deus. O que significa, então, estar no mundo sem ser do mundo, né? Significa que a gente vai continuar interagindo com todas as situações que aparecem, né? Encarando essas situações como oportunidades de aprendizado. Então a gente vai passar a olhar para a nossa vida sob um outro ponto de vista, né? Um ponto de vista diferente daquele
de vitimização, onde a gente se coloca como vítima, né? O Eckhart Tolle, ele fala desse reino de Deus, né, de uma outra maneira. Ele coloca isso entre duas dimensões, né? A dimensão do ser e a dimensão do fazer. A dimensão do fazer é este mundo, né? É como a gente estar no mundo. E por que estar no mundo sem ser do mundo? Porque você está no mundo interagindo com as situações que aparecem para você, mas de um lugar de ser, do lugar desta dimensão de ser, conectado à sua essência, conectado ao reino dos céus, a partir deste lugar, a partir do lugar de ser. Isso abre a nossa mente, né, para uma perspectiva completamente diferente. Quando a gente está conectado com o nosso ser espiritual, né, com a nossa essência, com a nossa intuição, a gente se abre para olhar para tudo aquilo que nos acontece de uma perspectiva diferente e a gente deixa de reagir como a gente reagiria conectado às nossas crenças, conectado a essa persona que a gente criou, né? Essa ideia que a gente criou a nosso respeito a partir do nosso conjunto de crenças. Quando Eckhart fala, então, dessa dimensão de ser, né? Ele está falando do nosso contato com o reino de Deus, com essa dimensão que nos traz serenidade, que nos traz uma sensação permanente, uma sensação interna de paz, uma sensação interna de que está tudo bem. E mais do que isso, ele explica, né, que esta é a base para que a gente interaja com o mundo a partir desta conexão. Quando a gente consegue interagir com todas as situações que aparecem a partir desta conexão, você se abre para tomar as melhores decisões, né? É como se a gente se tornasse, nesse momento, um canal, como se a gente se abrisse e se entregasse para uma orientação que vem de um lugar que a gente não consegue acessar quando a gente está ali conectado com as nossas crenças. Então, a partir deste lugar, a gente deixa de se perder no mundo, né? A gente deixa de reagir a partir das nossas crenças e a gente passa a escutar a orientação do nosso ser espiritual, da nossa centelha divina, sobre qual é a melhor forma de interagir neste momento com aquilo que está acontecendo. Então a vida nesse estado de presença, ela se torna mais fluida, ela se torna mais leve. E aí eu não estou dizendo que a partir deste lugar, né, que a sua vida vai se tornar um mundo cor-de-rosa, não é isso. Os desafios, eles são inerentes à nossa vida aqui, nesta dimensão, né? O que muda é a forma como você vai encarar isso, é a forma como você vai lidar com tudo isso a partir deste lugar de presença. E cada vez que você escolhe se manter presente, né, independente do que quer que seja que apareça para você, independente do desafio que apareça para você, você está se dando uma nova chance de reforçar esse lugar de presença dentro de você, de se abrir de novo para estar no mundo de Deus, no reino de Deus, ao invés de se deixar embolar no meio das suas crenças e continuar reagindo a esses gatilhos, né? Os desafios são os gatilhos, da forma como você está acostumado. Cada vez que a gente reage baseado nas nossas crenças, né, baseado no nosso passado, baseado em tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente está reforçando aí esse caminho neural na nossa mente e nada muda, né? A vida continua da mesma forma. Porque você está desperdiçando a chance de fazer diferente. Você está desperdiçando a chance de aprender com aquela situação. Como é que a gente aprende com uma situação? Observando de um ponto de vista diferente. Observando deste lugar de presença.
Porque quando você observa deste lugar de presença, você vai agir de acordo com a sua intuição. E agir de acordo com a sua intuição é o melhor que você poderia fazer naquele momento, diante daquele desafio. Essa é a única escolha que verdadeiramente muda a nossa vida, que verdadeiramente nos traz paz, que verdadeiramente nos traz a certeza de que a gente tomou a decisão certa e que vai nos satisfazer, que vai trazer pra gente uma sensação de completude, uma sensação de paz, uma sensação de ter feito a coisa certa, de estar no lugar certo, né? Então, estar no mundo, continuar vivenciando e experienciando todas as coisas que chegam para você sem ser do mundo, sem se deixar levar pelas suas crenças, sem se deixar levar por esses gatilhos e se embolar ali no meio de toda a situação, envolvido com o seu ego, né? E o Eckhart, então, ele propõe um exercício para que a gente consiga se conectar com essa dimensão do reino de Deus, com essa dimensão de ser, né? Com essa dimensão do nosso ser espiritual, da nossa intuição. É um exercício muito simples. O que ele sugere é que a gente olhe para o céu. Então, antes de uma reunião importante, antes de uma conversa importante com seu parceiro, com seu filho, com um amigo, olhe para o céu e se conecte com essa representação dessa dimensão interior infinita, de infinita paz, de infinita beleza, de infinita amplitude, né? Independente de se o céu tá nublado, se o dia tá azul, ele tem esse poder, né? De nos fazer relembrar da nossa casa, de nos fazer relembrar deste lugar onde a gente é um com Deus. E então experimente fazer isso e sem pensar em nada, né? Olha para o céu e fica ali alguns segundos sem pensar em nada. Veja qual é a sensação interna que isso te traz, se isso vai te remeter de volta a essa paz. E aí, dentro desta paz, dentro deste lugar de ser, você vai para sua reunião, você vai para sua conversa. E aí me diz aí, o que é que aconteceu, né? Qual é o resultado dessa pequena decisão que a gente toma, né? Desses pequenos passos que a gente decide a que direção seguir, né? Parece muito pequeno, mas são essas pequenas decisões que no fim das contas fazem toda a diferença na vida da gente. Então escolha ficar em paz, escolha se manter nessa dimensão, cada vez mais, né? Todos os momentos que você conseguir. A gente não vai conseguir sempre, a gente ainda vai escorregar, porque isso é um treino, né? Isso faz parte do treino. Mas quanto mais a gente reforça, isso é fisiológico, né? A gente vai ensinando a nossa mente a traçar essa nova opção. Olha, eu tenho a opção de escolher a paz, eu tenho a opção de escolher diferente. Eu não preciso reagir de acordo com as minhas crenças. Eu não tô trancafiado nessa prisão, né? A prisão, ela é mental. A prisão é a gente que se coloca nela, a gente tá ali, ó, trancado lá dentro com a chave dentro. Então, a gente é que tem a opção, né, de destrancar essa porta e se libertar, seguir esse outro caminho. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.